Amém, amém. Vamos lá. Espírito Santo, derrama a tua sabedoria, a unção de revelação sobre a sua igreja, Senhor. A tua doce e poderosa comunhão, deleço andar. Deixe o fogo do Espírito cair sobre você agora. Karamatasuta kamadadia. Crescedere mahapa kurijirikarta fasata. Oh Senhor, nós agradecemos porque Tu és o Deus de toda a sabedoria. Todo poder, todo domínio, todas as riquezas te pertencem, Senhor. Dai-nos graça, Senhor, dá graça a Teu servo, Pai, para falar a eles as palavras que o Senhor me conceder, Senhor. Obrigado pela alegria que está vindo agora sobre o meu espírito, Pai. Muito obrigado, Jesus. Receba a unção. Receba o vinho novo no seu coração. Oh, aleluia. Glorifica, igreja. Se a tua disposição é pouca, Deus manda pouco. Se tu tem disposição de receber muito, Deus manda muito. Eu sou um vaso disponível para Deus, irmãos. Eu não minimizo Deus na minha vida, amém? Quando eu subo no altar, eu subo no altar. Até que a garganta inflamada eu subi aqui, mas eu subi aqui para glorificar Deus, amém, amém? Então escute muito bem. Vocês estão numa temporada que Deus tem falado com vocês. Se vocês obedecer o que eu tenho ensinado a vocês, vocês vão prosperar na vida de vocês. Tudo em poucos meses muda de tudo de novo aqui. Daqui a 3 meses nós não somos mais o mesmo. Daqui a 3 meses está tudo mudado. Daqui a 3 meses, Deus tem novos ungidos aqui nesse lugar. Daqui a 3 meses tem novas pessoas trabalhando nesse altar. Amém, amém? Quem sabe já daqui a 3 meses já estamos com aquela casa comprada, propriedade comprada. Nosso estacionamento ali feito, nosso parque ali das crianças. Só que tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Questão de tempo. Nós estamos sendo preparados. Uma das grandes dificuldades dos cristãos, que eu falo em relação à obra de Deus e ao seu tempo, é saber esperar. É muito difícil a questão da lição do esperar, é verdade, não é? Imagina o José, quantos anos ele esperou para que a promessa se cumprisse na vida dele? Com 17 anos foi vendido ao Egito. Com 37 anos ele sobe ao governo. Então 20 anos. 20 anos. Eu estou esperando as promessas também. Eu já vivi muitas promessas. Mas eu estou esperando as promessas. Esse tempo está chegando. Amém, amém? Lembrando que nós estamos sempre transitando e nós estamos em guerras espirituais. Se você prestar atenção em todos os ensinos que eu já dei para vocês aqui e pôr em prática, você vai ser uma pessoa vitoriosa. Mas exige atenção. Repita comigo, atenção. Atenção com seus inimigos quando eles ficam quietos. Atenção com seus inimigos quando eles estão fazendo muito barulho. Quando o inimigo ele fica muito quieto, você não sente nenhum ataque, você não está vendo nada, é porque ele está te sondando. O diabo, escute bem o que eu vou te falar para você, é um ser incansável. Ele luta dia e noite contra a igreja e contra as pessoas. É um ser que não tem pena de você. Quando ele achar brecha na sua alma, ele vai usar toda a força que ele tem para derrubar você. E uma das coisas que o inimigo ele mais tem acesso ao coração das pessoas é quando elas não sabem esperar o seu tempo, quando as pessoas não sabem suportar os seus processos. Você vai carregar seus processos aonde você for na sua vida. E nada vai mudar isso. Nada vai mudar quem você é, a não ser você mesmo. A não ser quando você decidir mudar, as coisas mudam na sua vida. Então você pode ouvir de tudo que nós temos ensinado, que é maravilhoso. Mas se o seu coração não for colocado a uma total rendição, em busca da sua transformação, você perde o poder transformador da comunhão do Espírito Santo. Paulo diz aqui, orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde, tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos.
Olha como o cristão ele é carente do poder da oração. Por máximo que você ore, você sempre será carente de oração. E ainda Deus ordena assim, ó, ore com perseverança na oração por todos os santos. Só para você ter uma noção de como você precisa da oração. Por mais que você ore, ó, orai no Espírito em todas as circunstâncias, tá? Em todo tempo orando. Toda petição e humilde insistência. Então você é uma pessoa constante na oração e humilhação diante de Deus. Tendo isso em mente, você tem que vigiar com perseverança e oração por todos os santos. Porque mesmo eu orando tanto por mim mesmo e por vocês, eu preciso que vocês orem por mim. E vocês precisam que eu ore por vocês. Isso é para você ter noção de como você tem um mandato na tua vida que vai regir todo o funcionamento da vida espiritual e do Evangelho. Irmãos, nós não podemos caminhar sem um objetivo na vida. Nós não podemos andar sobre algo que não tem um fundamento e nem seguir algo que não tem uma forma definida para nossas vidas. Você não pode seguir um evangelho que não tem uma forma definida para vocês. Você não pode andar dentro do evangelho não sabendo para onde você está indo. A única maneira que vai certificar que você está andando sob fundamentos plenos e saber para onde você está indo com Deus e no evangelho é no fundamento da oração. É o padrão. Pessoas que não oram, elas não sabem para onde estão indo. Elas não sabem o que estão fazendo. E quando eu digo oração, nós não estamos falando de orações mecânicas, nós não estamos falando de orações pérfidas. Nós não estamos falando de orações pequenas, medíocres. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de uma consciência entregue, um coração rendido ao espírito da oração. Essa semana, a partir de sábado agora, eu entro na segunda etapa da escola de oração. Será uma etapa profética, uma etapa de despertamento violento para os últimos dias. Então, é uma etapa agora que é pancada, pancadão. Muitas coisas que eu já trouxe para vocês violentas, com grandes congressos que a gente já fizemos, já vivemos, eu vou trazer na escola de oração como matéria de fundamento para vocês. Então, agora começa a nossa introdução na área da intercessão dos últimos tempos, na posição dos últimos dias. E creia quem quiser, eu sei o que eu estou pregando. Eu sei para onde estou indo e o que eu estou fazendo. Estou preparando um caminho para vocês, eu estou deixando um legado aqui. Em breve tudo isso aqui será muito bem reconhecido no futuro. Eu estive diante do anjo do Senhor em espírito e eu perguntava ao Senhor assim: Senhor, e suas promessas no futuro que o Senhor me falou? Aí eu via passando diante de mim como se fosse uma grande tela de celular e passava redes sociais de pessoas muito famosas. Pessoas coach, pessoas conhecidas do meio do evangelho, do gospel, cantores, pregadores famosos. Ia passando assim, ó. Aí a voz do Espírito falava assim comigo: chegará o tempo, quando passar, que não ouvirão mais os famosos, que não ouvirão mais os coaches, nem ouvirão mais os empresários, nem ouvirão mais os famosos pregadores, mas ouvirão o apóstolo. Então, o fundamento que está lá no Message já é um mantimento para aqueles que virão no futuro. E para aqueles que já estão chegando e já estão só comendo. Eu recebo tantas mensagens de testemunhos, tantas mensagens das pessoas de fora, que elas desejariam estar aqui no lugar de vocês, sentado. Então tome muito cuidado quando você está muito perto da sarça e você não tira a sandália dos seus pés. Cuidado para você não pisar em terra santa de uma maneira inadequada. Tire a sandália dos seus pés, se humilhe, por favor. Você está em terra santa, aprenda a se humilhar, aprenda a ser humilde, aprenda a obedecer tudo que Deus tem falado nesse altar. Porque Deus vai te cobrar um dia. A vida ela vai te cobrar, o Senhor vai cobrar de cada um de nós. Não há como se orgulhar diante de Deus. Não há como se orgulhar diante da palavra de Deus. Nós não temos desculpa dos nossos pecados. E nem temos desculpa da nossa falta de submissão e humildade de tirar a sandália dos nossos pés e andar num evangelho simples, pleno,
humilde, se humilhando e sendo transformado. Se humilhando e sendo transformado. Se humilhando e sendo transformado. Se você não se humilha, o teu ego, o teu orgulho vai te humilhar depois. Escute muito bem, se você não se humilha, o teu próprio ego, o teu próprio orgulho vai trazer humilhação na sua vida depois. E não é humilhação segundo Deus. É humilhação segundo o próprio fruto da sua carne. Então é melhor nós nos humilharmos agora. Porque na batalha contra o inferno, você só pode ter uma posição diante de Deus que você pode vencer seus inimigos. Humildade. E se você tiver humildade, você vai ter vida de oração. Ninguém que não é disponível a ser humilde pode ter uma vida de oração. Isso aqui não é mandato para as pessoas que querem, no Evangelho, seus próprios prazeres, seguir da sua própria forma. Criar seu próprio modelo para seguir. Existe um padrão definido, está aqui na palavra de Deus, e esse aqui é o padrão. Se você retirar a oração do Evangelho como fundamento prioritário, não existirá nada que as pessoas podem seguir dentro de um Evangelho que possa transformar e assegurar que elas serão salvas. A oração, eu repito para vocês, ela é o fundamento mais poderoso que existe dentro do Evangelho para nos manter diante de Deus. É o que vai produzir na sua vida todo o senso de justiça, santidade, comprometimento, consagração, humildade, tudo vai prover de uma vida de oração. Agora, você já viu, se eu começasse a profetizar todo dia, todo culto aqui, ó, vamos lá na igreja, todo dia tem profecia, estaria lotado todo dia isso aqui. Porque são pessoas que seguem algo incompleto, enganoso, que não pode mudar a vida delas. Aí você vai ver, tá bom, a profecia, o que mudou na sua vida? O que está mudando na sua vida? A profecia tem o seu propósito. Existem dimensões do profético, quando nós estamos honrando a palavra de Deus que se desata sobre um ministério, que o profético se torna tão poderoso, que ele carrega uma carga de unção, de transformação tão violenta, porque o próprio espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo, está na boca dos profetas. Mas quando o espírito de profecia, que é o testemunho de Cristo, não está na boca dos profetas, significa que há uma ausência de um compromisso com a justiça da palavra. Ai de mim se eu profetizar algo que não esteja dentro das Escrituras. Ezequiel 13 diz assim, ai dos profetas que diz assim o Senhor, que assim diz o Senhor e não é o Senhor que está falando, que estão falando segundo as suas próprias visões e seguindo o seu próprio espírito, que falam segundo o seu próprio espírito. Você sabia que o seu próprio espírito pode acessar a vida das pessoas? Sem autorização do Espírito Santo? Você sabia que a feitiçaria dentro do ramo cristão dos evangélicos é acesso sem permissão? Forçadons são os invasores das dimensões do Espírito que querem demonstrar poder, mas não têm vida de santidade. Nós temos que procurar aquilo que é real, verdadeiro e sólido, porque aqui vocês têm profecia, você tem profético purificado, você tem tudo santificado. Então, aprendam a tirar a sandália dos seus pés e se submeter, porque a terra é santa para você. Deus tem santificado esse lugar para você ter uma paz, para você ter paz. Mas quando a nossa vontade está em conflito com a vontade que Deus tem nos falado, e há um conflito entre nós e Deus, nós transtornamos o ambiente. Quando as pessoas estão em conflito contra a própria vontade, contra a vontade de Deus e a sua palavra, por causa dos desejos da sua carne, das suas próprias vaidades, do seu próprio orgulho, ela está em conflito violento com Deus, ela perde a sua paz, ela perde a capacidade de seguir em comunhão com seus santos irmãos. Então nunca perca a sua paz. Não deixe que a sua vontade fique em conflito com a vontade de Deus e a palavra que Ele tem falado nesse lugar para você. Porque você pode se ofender contra a palavra que eu prego, você pode se ofender contra a doutrina que nós carregamos, a sã doutrina do Evangelho, e isso pode ser um grande tropeço na sua vida. Repita para o seu irmão, tome cuidado, para você não voltar ciclos. Escute o que eu vou falar para vocês, aquele que não vencer esse ano nos seus pecados, que não se entregar a uma radical obediência ao que Deus tem falado sobre a sua santidade e o amor às Escrituras, eu não tenho boas notícias para te dar. Isso está ecoando a voz do Espírito, está falando a nível global, mundial, a mesma coisa. A mesma coisa está sendo falada em todo o mundo pelos profetas santos de Deus. Ai daqueles
que não receber o bem, o favor que Deus está derramando esse ano através da obediência. Todos que obedeceram o Senhor, que passaram o processo de santificação, se submeteram, o Senhor trará grande prosperidade, muitas mudanças nas suas vidas. Então, tome cuidado para que a sua vontade não entre em conflito com a vontade de Deus, para que você não perca a sua paz de seguir em comunhão com a sua igreja e com seus irmãos. Amém, amém. Aquele que deseja avançar na glória divina deve estar muito disposto a travar uma batalha sangrenta contra o seu próprio orgulho. Hoje eu estive revisando essa parte e coloquei nosso livro de oração. Foi uma das mensagens que eu trouxe para vocês no ano passado sobre orgulho. Quem lembra disso? A série sobre orgulho. Nós vamos voltar a isso vamos voltar segundo o Espírito Santo for permitindo. Eu quero que você entenda, se você quer se apossar da glória de Deus. Irmãos, a glória de Deus está nesse ambiente. Daqui a pouco eu vou entrar, eu vou beber e vou para casa. Eu vou pegar o meu cálice e vou para casa. Eu venho tanto para me doar como para receber do Senhor. Então você é a mesma coisa, você veio para se doar e para receber do Senhor. Você tem que ter consciência do que está no ambiente. Você tem que ter consciência. Há forças malignas que eu vi hoje, esse trono, esse espírito chamado Beelzebul, ele apareceu para mim antes de vir para cá. Eu estava em oração no escritório. Ele começou a trazer uma conturbação perto de mim no bairro terrível assim, à minha volta. Ele começou a mexer com tudo que ele podia à minha volta, para me interferir de ouvir o que Deus queria que eu falasse com vocês aqui no culto. E olha que eu passei uma manhã gloriosa com o Senhor. Acabei de escrever um livro, já estou entrando no segundo livro. Eu falei, Senhor, está muito poderoso hoje. Mas por que o diabo vem? Ele vem para tentar nos impedir. Então você tem que estar consciente que a vida é batalha, é guerra. E se o inimigo encontrar no seu coração brechas pela qual ele possa te ofender e você não conseguir obedecer à forma de doutrina que você tem sido ensinado, que está dentro da escritura que eu prego para você, você não suporta ficar aqui dentro. Você vai colocar suas sandálias de volta nos seus pés e vai querer andar segundo os seus próprios caminhos. Quando Deus fala para Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque é a terra santa, porque para entrar na presença dele você não pode andar mais segundo os seus próprios caminhos. Agora em diante é ele que governa seus pés, a sua vida. E os caminhos dele são todos santos, justos e verdadeiros. E para você ter um andar sólido, completo e profundo, apoderado do Espírito Santo, necessita que você comece a guerrear na vida de oração, se submetendo a Deus de uma forma de humilhação e de humildade, para que você vença seu orgulho e seu ego, que isso não é difícil, não é fácil, é uma guerra, amém? E se aposte todos os dias da presença de Deus e daquilo que Ele tem para derramar na sua vida, da glória a Jesus Cristo. É somente quando o ego desaparece que a glória de Deus pode verdadeiramente florescer na sua vida. Essa ideia é reforçada em João 3,30, onde é dito que é necessário que ele cresça, e eu de mim, é necessário que ele cresça. Agora está aqui a grande lição para nós. Não fazemos muito caso dessa palavra. Cantamos ela. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com sua glória. Que ele cresça e que eu diminua. Eis aí uma palavra para você refletir sobre o que é ter uma vida cristã. Um crescimento contínuo em glorificação a Deus e uma rendição diária em humilhação do nosso ego, nosso orgulho. Eis um pensamento para você. O que você tem feito e qual forma que você tem vivido para que ele cresça e que você diminua. Agora o problema é que quando nós queremos crescer, nós reduzimos a nossa obediência. Quando queremos a nossa vontade, reduzimos a nossa obediência à sua verdade. E eu vou te fazer essa pergunta para você. O que você tem lutado para fazer que ele cresça e que você diminua na sua vida? Quando você quer proteger muito o seu orgulho, o seu ego, você perde a oportunidade de exaltar Jesus Cristo na sua vida. Nós estamos dentro de uma geração muito perversa nessa terra. As pessoas não têm mais condição de refletir sobre essas questões.
aonde Jesus tem crescido na sua vida e você tem diminuído. Eu repito para você, a forma mais eficaz de diminuir para que ele cresça é orando. E meditando na sua palavra, lutando de joelhos no chão. Você vai ter que aprender a lutar de joelhos no chão. Porque você pode se ofender com Jesus, você pode se ofender comigo, você pode se ofender com você mesmo. Você tem que certificar que a sua vida, escute o que eu estou falando para você, não é o seu começo, não estou falando do teu meio, estou falando do teu fim que tem que ser garantido. Então trabalhe muito para que o seu amanhã esteja garantido diante do Senhor. Quando você está se consagrando a Ele em vida de oração, Ele está tomando para si o que é santo, o que é humilde, o que é verdadeiro em você. E tem uma hora que isso tudo se torna completamente dele. E até que vocês sejam completos e plenos, como Paulo diz, é uma batalha, é uma luta. E vocês não podem desistir de lutar. Eu sei que muitos caem rapidamente do Evangelho. As igrejas são muito transitórias hoje. Pessoas entram e saem das igrejas muito rápido. As membresias mudam muito rápido. As igrejas estão em processo contínuo de mudança de pessoas. É um entra e sai de igreja que não para. Se você observar que é um entra e sai de gente, é um entra e sai de gente, só os que vão se apegando ao fundamento, que vão lutando por uma vida rendida, que começam a se submeter e vencer. Que vão herdando a herança, vão herdando a unção, vão herdando a santidade, aí daqui a pouco eles estão em fundamentos plenos. Conseguiram, graças a Deus que eles conseguiram. Mas não é fácil subir essa montanha. Quando eu estava orando com o pessoal de comando, acho que era das 3, recebi uma visitação tão gloriosa. Eu comecei a orar em línguas, muito línguas. Eu comecei a ouvir a interpretação. Era tantas línguas, era tantas coisas Deus falando no meu espírito, eu fui pegando tudo que eu conseguia pegar. Tudo que eu consegui pegar. E tem uma coisa que eu falei, Senhor, por favor, não me deixe esquecer disso. Não me deixe me esquecer disso. Ele falou sobre rendição na interpretação de línguas. Escute o que eu vou te dizer. Quando você começa a perder a rendição a Deus na sua vida, você já está colocando o pé nas provações que Ele vai permitir na sua vida. À medida que você perde rendição, você perde o desejo da oração e você se afasta de uma verdadeira consagração. E quando você começa a perder rendição a Deus, Ele olha para você e fala, epa, peraí, eu tenho que agir agora. Deus vai ter que agir. Ele vai agir dentro da sua própria dureza. Você começa a perder rendição, Deus já começa a permitir você colocar o pé na provação. As provações começam a vir. Os desertos começam a chegar. Porque Deus vai começar a te quebrar. Ele começa a humilhar de novo o seu orgulho. Para que você volte a se render a Ele. E volte a ter obediência a Ele. Todas as áreas da sua vida onde você não tem rendição, você sempre carregará um espírito de provação na tua vida. Deus sempre permitirá um espírito vir guerrear contra você e colocar você à prova. Saul, quando ele perdeu a rendição a dele, a obediência, o Senhor permitiu um espírito de perturbação na vida dele. Aceite você ou não, querido. Quando você perde rendição na tua vida, o diabo ele já ganha oportunidade de lutar contra você. E Deus permite. Você começa a se tornar refém dos seus antigos inimigos de novo. Por um espaço de tempo, tu começa a ser guiado de novo pela sua carne. E Deus permite você andar sobre o teu desejo e começa a ser provado sobre o teu próprio desejo para ver se você acorda para a vida. Vai prestando atenção que você vai conectando quebra-cabeça aí. Vai encaixando as coisas aí. Todas as áreas que você começa a perder rendição, um nível de provação se levanta contra a sua vida. E o Senhor falou para mim assim na interpretação, é o meu amor, é minha misericórdia, para que vocês não se percam completamente. E quando eu olhei aquilo ali, era tanta coisa interpretando que não tem como passar tudo para vocês, que eu tenho que refletir ainda sobre isso que Deus estava falando comigo. E eu falei, é verdade, Senhor. Eu observei na minha vida que todas as áreas onde eu diminuí minha rendição, minhas provações aumentaram. O meu fardo
aumenta. Quando você perde a capacidade de se render a Deus e obedecer, Deus permite você fazer a sua própria vontade. Ele te pega dentro da sua própria vontade. Por isso que a vida de oração com a rendição, ela é uma proteção para você mesmo. Você está se protegendo quando você ora. Você está protegendo a sua própria alma de ela cair nos enganos tão fáceis e se iludir tão facilmente como é que ela se ilude muito fácil, ela se entrega à ilusão muito fácil. Sabe, você tem a vontade própria que você quer servir a Deus, mas essa vontade própria, que ela vem do nosso ego, também do nosso desejo, ela é pequena demais, fraca demais, para sustentar algum desejo verdadeiro diante de Deus. O teu espírito, por mais dotado que ele se tornou de unção, ele não tem capacidade em si mesmo de produzir santidade para a sua alma. Se ele estiver desprovido da rendição ao Espírito Santo, ele não tem luz suficiente para iluminar a sua alma. A sua lâmpada fica fraca. Tu já viu quando cai a tensão de energia na tua casa, aquela lâmpada bem fortinha começa a ficar bem fraquinha? Quando você diminuiu a sua rendição, a sua capacidade de ouvir, de obedecer, ficou escrava da vontade da sua carne, do seu ego, do seu orgulho, do que tu quer, tu pode ter certeza que você mesmo está caçando problema para a tua vida. E desde o dia que você falou, Senhor, eu te sirvo, Ele te deu o Espírito dEle, você não pertence mais a si mesmo. Paulo diz, olha, nós não pertencemos mais a nós mesmos. E às vezes o Senhor permitirá disciplinas severas através de anjos, e não é demônios, tá? Para te colocar você no lugar, para quebrar a rebeldia da sua carne. O Senhor falou para Israel no livro de Deuteronômios, olha, eis que vi um anjo diante de ti, ouçam a sua voz, não sejam rebeldes a ele, porque ele carrega o meu nome, e ele não vos perdoará. Escute a diferença de um anjo trabalhar e do próprio Espírito Santo trabalhar. Um anjo, quando ele tem um mandato do Eterno, ele carrega o nome do Senhor e uma ordem, eles são tão santos que eles são irrevogáveis. Eles não voltam atrás. Eles são extremamente obedientes. E não há uma condição de misericórdia diante deles. Eles são sérios. Eles não brincam. E quando eles disciplinam vocês, não adianta pedir misericórdia. Só o Eterno pode parar. Anjos não se brincam. Nem com demônios. O Senhor lhe manda anjos para ser nossos tutores, disciplinadores. E há momentos na sua vida, perceba você ou não, o anjo te para. O anjo te pega para tratar com a sua carne, para que você não cometa iniquidade melhor e perca a tua própria salvação. Escute, poucas pessoas entendem sobre o ministério de anjos, isso que eu estou falando, porque não tem experiência. Eu estou te falando do que eu tenho experiência e daqueles que eu vejo que estão diante do meu Senhor, que eu estou diante dos anjos do Senhor. Meu espírito recebeu uma graça, que eu habito entre os anjos para lutar nas regiões espirituais, ao tempo determinado que chegará na minha vida pela igreja do Brasil e das nações. Lá na frente vocês vão ver, não estou me gloriando em nada com isso. Eu sei o quanto isso é sofrimento, mas eu também sei o quanto isso é glorioso. Você vai carregar o sofrimento de Cristo, mas tu vai carregar a glória de Cristo também. Posso continuar? Então, tome cuidado com essas coisas. A vigilância na oração, a humildade diante de Deus, a condição da sua rendição. Não perca isso de mente. Alimente o seu coração com essas coisas que eu tenho ensinado a vocês. Ouça a mensagem que eu ouço pregar aqui, que eu prego aqui, ó. Vai, ouve de novo. Eu ouço as mensagens que eu prego, para mim ser alimentado por elas. Porque é o próprio Espírito de Deus enchendo meu espírito para falar a vocês. E as mesmas coisas que eu escrevo, que eu recebo por revelação, eu volto a ler elas de novo.
para considerar, para ponderar. Irmãos, escute o que eu falo para vocês e aprenda sobre você mesmo. O que eu tenho aprendido sobre mim durante todos esses anos de vida com Deus. O Senhor fala para Israel, para os sacerdotes, e deu uma lei para os reis de Israel. Meditem na Torá, na lei, dia e noite, todos os dias da vida de vocês. Ame reverentemente meus mandamentos. Pratique-os. Ensine seus filhos. Esteja com eles sentado na sua casa, andando pelos caminhos. Que não se aparte. Aí fala ali do tefilim. Coloque ele atado ao seu pulso e na sua cabeça, entre os seus olhos. Escreva, coloca aqui. Para que você não se esqueça dele. Todos os dias. O Senhor falou para Josué, olha, medita dia e noite. Aplica o teu coração a obedecer tudo o que foi ordenado pelo meu servo Moisés. Assim você será bem-sucedido e prosperará em tudo o que empreender em fazer. Todos os dias, dia e noite. Tu acaba de ler a Bíblia, tu pega teu celular, uma distração. Você já se desconecta do que você acabou de ler e de receber na Bíblia. É verdade ou não é? Tu ora, tu está quebrantado, cheio da presença. Se tu sai e deixa teu espírito omisso, sai achando que está tudo bem, já cumpri minha parte, e não sai estado de vigilância, tu é roubado. Às vezes tu acaba de orar no comando das 3, cheio de unção e poder. Quando você tenta orar no comando das 6, está fraco. É verdade ou não é? E o que você tem que fazer? Colocar mais força. É ou não é? Sim ou não? Para vocês verem e aprenderem com a própria experiência de vocês, o quanto a alma e esse corpo terreno é fraco. O quanto a alma e o corpo terreno, chamado corpo do pecado, se desvia da verdade. O quão é fraca, o quão rápido ela se desvia da verdade. Dia e noite, medita, ate nos seus pensamentos, guarde no seu coração. E Deus ainda exorta, me amem para se me amar de todo o coração, de toda a vossa alma. É uma batalha. Agora me digam, me respondam que eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual condição tem de ir para o céu, o lugar dos santos? Pessoas que não pensam sobre o que eu estou pregando, não meditam na Bíblia, não têm vida de oração, não buscam uma rendição a Deus. Que céu é esse que essa pessoa está indo? Enquanto alguns estão batalhando, negando a sua carne, sofrendo, abnegando a si mesmo, sempre lutando para estar com o Senhor, para herdar os céus. Outros estão nadando no mar de rosas. Agora me diga, como é que eu vou para o céu com uma pessoa assim? Que céu é esse? O céu que nós somos ensinados, ao que nós estamos indo, para chegar nele, o caminho é apertado, é estreito, porta estreita, tem que carregar uma cruz, tem que negar a si mesmo, tem que mortificar seus desejos terrenos, tem que crucificar sua velha natureza e enterrá-la. Tem que vivificar seu espírito, tem que ter uma rendição completa a Deus, não mediana nem medíocre. Tem que ser completo. Paulo diz, sejam completos e perfeitos. Agora me diga que tipo de evangelho é esse que as pessoas estão ouvindo nessa era moderna, que não abre esses versículos, que não mostra a verdade das pessoas. Que salvação tem dentro dessas igrejas, irmão? Estou me julgando melhor do que ele? Não, estou me julgando melhor do que ele, não. Eu estou fazendo a minha parte. Só estou falando que eu estou fazendo a minha parte. Eu estou considerando e ponderando essas verdades diante de Deus, diante da minha consciência e da consciência de vocês. O que Deus fala comigo. Escute o que eu vou falar para você, crente. Escute bem, crente.
Escuta, crente. Tem muito testemunho de Jeová que tem mais fidelidade de consciência e comprometimento com as Escrituras do que muitos que são aqui, batizados com o Espírito Santo. Tu recebeu o dom do Espírito Santo, mas você não dá vazão ao dom. Receber e não dar vazão é a mesma coisa de que ignorar, desprezar. E cuide por ti mesmo. Se eu falar lá em Deuteronômio 4, guarda a tua própria alma, hein? Vigia por ti mesmo. Hein? Como é que você recebe e despreza o dom do Espírito Santo, meu querido? Isso é desprezo. Eu não estou eu não estou correspondendo à misericórdia pela qual Ele me deu, à salvação pela qual Ele me alcançou. É muito perigoso as coisas são perigosas, irmão. A vida que nós estamos vivendo é perigosa. Você está trabalhando com uma maquita na mão, toma cuidado para não cortar teu braço. Com a mesma ferramenta que você usa para o trabalho, ela pode ferir e matar você. Tem muitas pessoas que morreram com a própria ferramenta que trabalharam. Tem muitas pessoas morrendo dentro do Evangelho com os próprios dons que Deus deu para eles. Porque não sabem usar de maneira reverente diante do trono da graça. Estão gerando mais mortes do que vida para si. Porque estão fugindo do padrão. E vou dizer uma coisa para você. O Senhor falou uma lei para Moisés assim, a lei do descanso. A cada 7 anos. E o Senhor falou assim, se vocês não guardarem o ano sabático, Ele deu uma promessa, Ele falou assim, olha, eu vou pegar vocês, eu vou espalhar vocês por todas as terras dos seus inimigos, eu vou arrancar vocês dessa terra, eu vou humilhar vocês, diante dos deuses que vocês estavam idolatrando, e por não se render e não obedecer, guardar um ano de descanso sabático, eu vou levar vocês embora, a terra descansará pelos anos que vocês roubaram de mim. Depois que a terra descansar, pelos anos que foram roubados da minha lei, da obediência a mim, dos anos sabáticos que vocês não praticarem obedecer, não usarem obedecer, eu vou trazer vocês de volta, eu vou humilhar vocês lá, vou fazer você reconhecer, e trarei vocês de todas as nações que eu espalhei debaixo dos céus, trarei de volta para o lugar da onde eu vos tirei, para saber que eu sou o Senhor e santificarei o meu nome. Olha só, 70 anos de cativeiro dentro da Babilônia. Sabe por quê? Roubaram o Shabat. Roubaram o ano do Senhor. Foram roubando, olha só, foram roubando. E Deus, arrependa-te, mandando profeta. Arrependa Israel. Guarda o ano sabático, guarda a lei que eu ordenei seus pais, seus antepassados que eu tirei, guarda a minha aliança. E nada do povo ouvir. Tá bom. Chegou o tempo do juízo. Falou, agora eu vou fazer uma obra. Deus falou para Abacuque, uma obra tão grande que se eu contar vocês não vão não crer. E Abacuque ficou curioso, Abacuque capítulo 1, versículo 5, peraí, que obra é essa, Senhor? Para que Abacuque foi perguntar? Olha, Abacuque, a obra é tão grande que eu vou trazer os inimigos, os caldeuses da Babilônia. São tão velozes como seus cavalos, são tão ligeiros como as raposas. Eles não têm piedade nenhuma. Eles vão acabar com vocês. Abacuque olhou para aquilo e falou, Senhor, como pode o Senhor tão santo olhar para uma nação ímpia para executar juízo daqueles que são mais santos do que eles? Abacuque, vamos lá, capítulo 2. Escreve bem grande no Natal, para onde todo que passar correndo possa ler. Escreve de uma maneira bem legível, bem visível. Escreve, Abacuque, o que eu vou te falar. Meus planos eu vou te revelar. Eu vou executar um juízo. Mas depois de 70 anos, o Senhor falou para Jeremias, eu vou trazer vocês de volta. E Deus revelou a Abacuque, que abateria e mostraria a glória dele, Abacuque capítulo 3. Chegaria o tempo. Querer executar juízos sobre todas as nações, tem revelações do Apocalipse dos últimos dias, mas escute muito bem. Abacuque tremeu diante de Deus e falou assim, está chegando o juízo. Esse povo tem roubado o Senhor. Então escute o que eu vou te falar, grave muito bem. Toda obediência tardia, tudo que Deus ele te chama e você tarda, isso se acumula.
queira você reconhecer ou não, aprende quem tem experiência, hein? Eu estou te falando do Deus vivo. Eu sirvo a um Deus vivo, eu não sirvo o evangelho de homens. Eu não sirvo a mim mesmo aqui no altar. Eu estou te ensinando o temor do Senhor, para isso que eu fui levantado. Para ensinar essa geração o temor do Senhor, a santidade do Senhor, para que nós venhamos voltar para os retos caminhos do Senhor. Por isso que o ministério, restauração. Restauração. Deixa eu restaurar conceitos e você permita que o que eu tenho recebido do Senhor e na palavra dele, eu aplique no coração de vocês com a verdade. Toda obediência tardia, tudo que você rouba a Deus no seu tempo, na sua vida, haverá um dia que você vai ter que pagar as contas. Um acerto de contas vem. Escute pelas experiências que eu vi de pastores, ministérios, de onde eu passei, de pessoas que eu conheci. Escute muito bem. Brincaram com a obediência à palavra. Brincaram de poder no altar. Era poderosa a igreja. Israel tinha poder, mas não tinha obediência. Eu só vi desgraça, irmão. Eu só vi desgraça. Só desgraça. Você sabe o que é desgraça no meio do povo evangélico? Quando a desgraça chega, é porque, sabe por quê? Desgraça é uma maldição por obediência, carnalidade. Traz desgraça. Quando o homem santo está falando com vocês, tome cuidado, irmãos. Há um temor a isso. Eu não me ponho em posição de ninguém para isso. Deus me colocou para isso, para pregar. Tu imagina o quanto é cobrado de mim cada palavra que eu prego aqui? Você sabe o tamanho dos inimigos que eu luto para trazer essas palavras vivas? É grande, irmãos. Eu não pregaria para vocês hoje, mas de tarde eu tinha uma visão que eu falava assim, pregaria para vocês sobre a oração, os mandatos. Eu falava alguma coisa assim, voltei em espírito. Falei, eu tenho que pregar. Eu tenho que ministrar eles o temor do Senhor. Eu estou te transferindo conselho, temor. Temor. Então, tudo que Deus tem falado, aplica-te no teu coração a ouvir, aprender e pôr em prática. Porque o ano do Senhor, um ano de jubileu, na vida dos verdadeiros filhos que Deus me deu nesse lugar, chegou. Chegou um ano de jubileu na sua vida. Porque eis que novas coisas faz o Senhor na sua vida. Eis que novas coisas faz o Senhor sobre a vida dos seus santos. Creiam, tão somente creiam. Porque é tão grande o que Deus fará. É tão grande o que Deus nos usará. Porque Deus, ele usa os pequenos para confundir os grandes. Deus capacita quem chama. Seja, pois, obediente ao Senhor, teu Deus. Guarde cada palavra que o profeta está falando para você. Que todas as palavras que eu tenho falado, nenhuma delas cairão por terra. Porque eu tenho falado debaixo da autoridade das Escrituras e do Senhor que está sobre mim. E quando começar a chegar, os grandes líderes dessa nação, você está aqui. Muitos que desprezaram e cuspiram no apóstolo nesse lugar. Se arrependerão e verão que Deus está nesse meio. Siga o espírito da obediência. Não ande por vista. Ande pela fé. Obediência pela fé. Continue obedecendo e sendo tratado na obediência. Deus está te preparando. A minha preparação ela veio de um deserto muito terrível. A minha rendição ela começou muito cedo. Para que Deus me preparasse na idade que eu tenho agora, eu tive que passar muitos processos doloridos na minha vida. E tive que me submeter totalmente ao mandato e ofício da oração. Eu tive que escolher uma coisa. Ou eu me entregaria a obediência total à oração, ou eu não suportaria o fardo da unção que estava sobre mim. A unção se tornaria um fardo. Quando você não tem rendição, a sua unção, o evangelho, a pregação do pregador, vir no culto se torna um fardo na sua vida. Um peso. Em vez de se tornar uma alegria e exaltação, júbilo na tua vida. Quando as pessoas deixam de obedecer, a pregação se torna condenatória para elas, ofensivas.
Quando a pessoa perde a disposição de entregar o coração em rendição a tudo que Deus fala, em obediência, render-se a Ele, a unção que ela recebe se torna uma maldição na sua vida. Muitos ministros que eu conheci no Evangelho perderam a rendição e a sua unção ministerial se tornou negócios. Eu já tive lugares, administrei para a igreja de muitas pessoas, muita gente. Deus sentado do lado do líder. O homem chegar assim, ó. Nem hora, no próprio púlpito. Amém, irmãos? Tudo bem? Paz do Senhor? Você está bem? Está tudo bem? Vamos lá, vamos entrar no momento da oferta agora. Daqui a pouco o pregador está pregando. Ó, tem que acabar o culto mais rápido, certo? Assim mesmo. Que tipo de homens são esses, irmãos? Perderam a comunhão. Deixaram a vida secreta de oração. A unção e a sua autoridade é seca. Se torna um jugo no pescoço dos seus liderados. Diante de todos os mandamentos que eu li, Moisés fala uma coisa para Israel muito interessante, e João repete isso. Livro de João, 1 João. Israel, os mandamentos que eu vos dou não são difíceis e não estão além que possam ser obedecidos. E João diz, 1 João, os seus mandamentos não são pesados. É vida. Mas me diga, irmã, porque aquilo que é vida está se tornando tão pesado para as pessoas carregar? Simplesmente pelo fato que essa geração de cristãos não estão tendo mais disponibilidade em sacrificar, crucificar a si mesmo. Não nego mais o seu orgulho. Elas não estão mais decididas a ter uma vida santa. Estão conformados com o sistema, com o entretenimento. E eu falo para vocês, não sigam de nenhuma maneira o evangelho que está sendo pregado, fundamentado sobre entretenimento e não é fundamentado sobre vida de oração, santificação, crucificação. Eles querem carregar um evangelho sem crucificação, sem cruz. Eles querem um evangelho que só tem um Pentecoste, mas não tem a Calvário, não tem Getsêmani. Eles querem um evangelho que seja fácil, facilmente aceitável, que seja muito atrativo, menos possível ofensivo. As maiores igrejas dos Estados Unidos, grandes impérios que foram no passado avivalistas, fizeram um concílio nos Estados Unidos para remover o Espírito Santo das pregações. Eles fizeram um concílio dos grandes líderes das megas igrejas dos Estados Unidos e falaram assim, olha, não vão falar para elas que elas têm mais que buscar o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo. Isso também é ofensivo. Os Estados Unidos, irmãos, que pela misericórdia de Deus, Deus tem algumas chamas, umas chamas lá muito poderosas. Senão aquela nação tinha sido destruída, irmãos. Aquilo trouxe trevas para o mundo. O governo dos Estados Unidos vai passar juízos terríveis. Posso falar uma visão que Deus me deu esses dias agora, a China e o Brasil? O que vai acontecer? Posso falar para vocês? Eu vi o Lula sendo tomado por uma força tão terrível, maligna. Ele se associava com a China de uma tal forma e falava assim bem alto, vamos punir os Estados Unidos. E o Brasil entrava para apoiar a China para punir os Estados Unidos. Os Estados Unidos, se você observar o Evangelho, eles ensinaram o que é bom, mas ensinaram o que também não presta para o mundo inteiro. Propagaram muitas coisas que têm destruído a vida de milhões de pessoas. Nós temos que tomar muito cuidado que onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas temos que tomar cuidado que onde superabundou a graça, se dá vazão ao pecado, às trevas, e o último estado é pior do que o primeiro.
Eles se esquecem disso. Porque depois de grande misericórdia derramada, se não tiver grande rendição e obediência, é inevitável que haja grande apostasia. Grande apostasia, sabe de onde vem? Não vem dos religiosos, não. Não. Vem, sabe de quem? Daqueles que eram e deixaram de ser. São esses que começam a espalhar apostasia pelo mundo. Tinham um avivamento e perderam o avivamento. Grande apostasia vem para aqueles que eram e deixaram de ser. Nasce no meio daqueles que eram santos e deixaram de ser santos. Daqueles que oravam e deixaram de orar. Daqueles que viveram o avivamento e perderam o avivamento. Ficam com orgulho dos seus títulos, mas perderam a essência, a vida. A apostasia vem. Nós temos que tomar cuidado com a apostasia na nossa vida. Então, hoje, só alguns conselhos que estou falando para vocês. Então, se apeguem profundamente à vida de oração. Se você pegar profundamente a vida de oração, algumas coisas você vai ter na sua vida, deixa eu te falar. Uma visão mais completa e objetiva do que é a verdadeira religião para Deus. Nenhum homem, pastor Moisés, pode ter uma visão completa e objetiva do que é o evangelho de uma verdadeira religião para Deus, a não ser pessoas que vivem dentro da dimensão da oração. Você não vai saber o que é o evangelho, você não vai saber o que é o reino de Deus, se você não tiver uma vida de oração. Orar. Porque tudo que Deus é e as suas justas ordenanças são acrescentadas através do poder da oração e assentada na nossa vida através da oração. A oração é o rendimento ao desejo pela vontade de Deus e as suas promessas e seus mandamentos. Eu oro a palavra, eu oro a promessa e a Bíblia nos ensina a orar de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Então significa que oração te submete à vontade de Deus. A oração de Deus é a oração, o próprio Eterno estabeleceu como um mecanismo de contínua atividade da palavra viva pelo Espírito Santo na tua vida. A oração é o que mantém a contínua atividade da palavra de Deus na sua vida. É o que te faz lembrar, é o que te faz você entregar. Não tem rendição se não tiver oração. Eu não tenho completa obediência à palavra de Deus se eu não tenho rendição na oração, irmãos. É impossível. Tu pode ser o maior teólogo, um cara inteligente que lê Bíblia, mas você não vai entender o que é obediência se você não orar. Já está descumprindo o mandamento? Quando orares, entra no teu quarto. Orai sem cessar. Já descumpriu o mandamento. Já descumpriu a palavra. É verdade, não é? Fala, a oração, ela é a plena direção para o Evangelho. Tudo que nós temos, todas as palavras lindas que eu prego para vocês, tudo que vem do céu, de onde vem, irmãos? É rendição na oração, é a busca pela comunhão. O Espírito Santo pode falar, ele pode produzir, ele pode te dar algo, uma capacidade tão grande de pregar algo tão difícil de ser pregado e completo. A complexidade das palavras são altíssimas e ao mesmo tempo no nível que todos podem receber ela aqui dentro. Nós não estamos falando de qualquer grau, nós estamos falando de um grau de complexidade que exige muito a entrada da minha vida em oração e rendição. Muita comunhão para poder pregar isso para você. Não são lugares fáceis de acessar. Então o que eu quero dizer para você? Obedeçam radicalmente a vida de oração. Se submetam, tenham rendição. Toda área da sua vida onde você não tem rendição, você tem provação e padecimento. Tem escassez ali dentro. Começa a render agora seu serviço, horário de trabalho, começa a render suas finanças, começa a render teu casamento, começa a render na sua área familiar, começa a render para tu ver só. Para você ver se você não começa a prosperar. Todas as áreas da minha vida são prósperas, porque todas as áreas submetem a Deus. É rendida, eu rendo. Ele está no governo. Tem que ter humildade, tem que ter reconhecimento. Eu não posso, tu pode. Eu não faço, tu é quem faz através de mim. Eu não tenho, tu é quem deu, tudo te pertence. Eu não sou, tu é quem é. Eu não vivo sem ti. Eu não posso andar, tomar decisões sem ti. Isso é rendição.
Engraçado que eu estava orando, tem uma certa oração que eu estava fazendo ontem, e de repente eu entrei em êxtase e tive uma visão. Eu vi a passagem da Bíblia da mulher, aquela mulher pecadora, que ela entra e quebra o vaso de alabastro, Maria quebra o vaso de alabastro. Pá. O Senhor falou, isso aqui é rendição. Aí eu voltei. É maravilhoso quando Deus te entrega uma visão para falar com você. Rendição. A entrega do que é precioso para você. Às vezes você está com isso na mão, está com o pote na mão, está com óleo na mão, está com tudo. Mas ainda vai estar no teu governo, você vai ter que desfazer, vai ter que quebrar. Então entregue tudo a Deus. Seja radical. Seja radical. E comece a orar, a partir de hoje, já estou encerrando a pregação, você fale assim com Deus, Senhor, me ensine a reconhecer e enxergar áreas da minha vida onde não estou tendo rendição. Amém? Áreas, você vai orar isso a Deus. Aí depois de Deus falar com você, te revelar o que é, tu obedecer ali dentro, render ali dentro, aí tu me conta depois o resultado. Amém, amém? Amém, amém? O orgulho não há fundamento nenhum para você se apoiar. Então não cometa besteira de andar sob seu orgulho. Tome cuidado com as decisões que você vai tomar. Amém, amém? Fala, as decisões são minhas. Mas os resultados, as consequências, não são minhas, mas virão contra mim. Você não pode decidir os resultados nem as consequências. Você toma a decisão, mas o resultado não pertence a você. Não está no seu governo. Então tome muito cuidado esse ano com as decisões que vocês vão tomar. Portanto, para alcançarmos a verdadeira glória que Deus tem para nossas vidas, devemos estar dispostos a enfrentar a nossa própria batalha contra o nosso orgulho e cultivar a humildade como uma virtude fundamental na nossa vida. E cultivamos ela como? Nos rendendo à oração e à meditação. Seja obediente, o crente. Obedeça. Ore quando você não quiser orar, ore contra a sua própria vontade, ore quando você quiser orar, ore quando você estiver bem, ore quando você estiver mal, mas faça a sua parte. Fala, rendição. Somente então seremos capazes de florescer na obediência completa e ter a cooperação divina em nossas vidas. A humildade é uma virtude que nos leva a abrir mão do nosso ego. É através desse processo de renúncia que podemos viver verdadeiramente para Deus. A libertação da nossa natureza caída está justamente na morte do nosso ego. E é por meio desse caminho que alcançamos a vida crucificada. Então, incrível que pareça que a libertação da natureza caída e a vitória sobre o pecado está na grande condição de nós rendermos a nossa vida a Deus, combatendo o orgulho e o nosso ego. Olha que engraçado. Está tão ligado isso. Você não terá uma morte profunda dos seus pecados se você não tiver uma rendição na humildade. Então lute pela humildade. Agora escute outro segredo para você. Quando você quer vencer uma coisa, você tem que colocar outra coisa no lugar. Quer vencer algo mal, coloca algo bom. Você não pode tirar o mal e ficar vazio. Você tem que entender que a substituição é imediata. Sai o mal, entra o bem. Sai o orgulho, já tem que entrar a humildade. Sai o pecado, tem que entrar a santidade. Sai a vaidade, tem que entrar as virtudes do Espírito. Então qual é o segredo? Como é que minha vida foi? Como é que é? Fique focado naquilo que você quer com Deus. E aquelas coisas que você não quer mais de você, que você abomina, elas naturalmente sairão da sua vida quando você herdar as boas coisas de Deus. Quando você herdou algo novo no Espírito, um novo fruto nasceu, você pode ter certeza que algo da tua natureza terrena foi mortificado. Você conseguiu enterrar algo na sua vida.
Então, a vitória sobre coisas, iniquidades, sobre pecados, está na busca constante pelas afeições do Senhor, pelo Espírito Santo, pelo amor de Deus, que vai substituindo as trevas pela luz. É um fluxo contínuo. Você não tem que ficar muito perturbado, mas tem que ficar preocupado, lógico. Mas tem que ficar perturbado com os teus pecados, com as iniquidades. Você vai aprender a vencer cada pecado, cada iniquidade, tempo a tempo, diante da humildade em busca de virtudes espirituais que vão substituir as trevas pela luz. Deixa a sua luz brilhar. Estou finalizando agora para você. Então, uma vida que somos moldados por Cristo é uma vida que nós nos permitimos a viver de oração. Se um cristão não consegue libertar-se do seu ego, toda a sua vida interior será sufocada, perdendo a sua força de ação. O poder do Espírito Santo só pode ser plenamente liberado quando removemos o obstáculo do nosso orgulho. Então vai removendo isso que tu vai ver ele entrar na tua vida. É natural que tenhamos uma tendência de fugir de situações que desafiam a nós a serem mais humildes. Então é natural que você vai querer fugir quando a coisa estreitar para você. Você pode ter certeza disso. Você pode estar hoje uma obediência aqui tremenda me ouvindo, mas algum dia você pode se levantar contra mim. Porque você está fugindo de algo que está te contrariando e você não quer ser contrariado. Uma vez que você não quer ser contrariado, que você não quer obedecer, não quer se humilhar, você sempre vai se auto-justificar, procurar maneiras de acusar as pessoas, acusar seu líder, acusar sua congregação, acusar a Deus e fugir da verdade. Aí fica se escondendo depois, atrás de bancos de igreja. Ô vida miserável. Não faça isso, não esteja se escondendo aqui dentro aí. Não quero nenhum Elias escondido aqui dentro, aqui na caverna, não, hein? Amém, amém. Não se esconda aqui dentro, hein? Você está entendendo? Fala amém. Fala, eu quero ser transformado. Então, quando você for um pouco exposto, faz parte do teu processo. Então, tome cuidado com coisas que nesse ano virão para desafiar vocês a serem mais humildes. Ok? É uma tendência natural da gente fugir de conflitos, fugir de repreensões, fugir da verdade que alguém vai nos falar. Então, esse ano, declara comigo assim, este ano eu não vou fugir de situações que elas vêm para me provar, para eu ser mais humilde. Não vou fugir de verdades que as pessoas vão me falar. Eu preciso aprender a ouvir. Amém? Para terceiro, eu não vou fugir quando as situações me contrariarem e ferir o meu ego. Os humilhados serão exaltados. Todo aquele que se humilha, há uma exaltação. Mas quando você se exalta, tu travou a tua própria sentença sobre a tua cabeça. Tu colocou a espada no teu próprio peito. Tu se jogou em cima da tua própria espada. Porque todo aquele que se exaltar, Deus humilhará. Então, vigie em julgar o seu próximo, para que você não seja julgado. Tome cuidado, Deus tem falado muito comigo, tome cuidado com os julgamentos. Se prive dos julgamentos da sua carne, porque com a medida que tu mede, você será medido. Então tome cuidado, que às vezes medimos as pessoas com base no nosso orgulho, e depois você vai ser medido também. Você recebe o conselho? Então, quando nos entregamos à irreversível beleza da santidade do Cordeiro, somos arrebatados por uma revelação avassaladora do seu amor. Nesse momento compreendemos que nada, absolutamente nada, se compara à grandiosidade da excelência da sua humildade, porque ele diz, sede mansos e humildes, como eu sou. Aprendeis de mim, que sou manso e humilde. Quem recebe essa palavra no seu coração? Então toda a sua reputação, sua posição são insignificantes diante do conceito que Deus tem de você. Qual é o conceito que você quer que Deus tenha de você? Fala, à medida do conceito que Deus tem de mim,
É o favor que eu terei de Deus. Então fique de pé glorificando a Jesus Cristo. Posso falar só mais duas coisinhas? E não esqueça a exortação. Quanto mais nos apegamos ao nosso ego, mais intenso e dolorido se torna os processos de mortificação. Mais dura se tornam as provações. Mais seco se torna o deserto. Mais difícil se tornam as pessoas diante de nós. Mais dura se torna a rocha. Mais extenso se torna o caminho. Então tome cuidado que quanto mais nos apegamos ao nosso ego, nosso orgulho, pior se tornarão nossas provações. Deus, Ele resiste ao soberbo. Então tome cuidado em áreas onde a soberba pode levantar em você e o orgulho. Então sejam humildes. Amém? Então, resumindo, nessa noite falamos sobre oração, falamos sobre humildade, falamos sobre rendição, falamos sobre obediência e falamos para nós tomarmos mais vigilância nesses tempos trabalhosos que nós estamos vivendo. Tempos muito difíceis. Tempos que pregar o Evangelho é só para os valentes, os guerreiros, porque a guerra está feia, está travada. Amém? Vocês têm sido abençoados? Então agradeça a Jesus Cristo por tudo que Ele tem feito na vida de vocês. Lembre-se de uma coisa, vocês são liderados. A unção de serviço, a unção de proteção. Isso aqui é tudo regido pelo próprio Deus. É uma fonte de bênção na nossa vida. Deus, Ele renova todo o ciclo de semana, a cada 7 dias. Ele renova uma unção para vocês aqui, eu reparei, de adoração. Vem de libertação. E vem a unção de fortalecimento, renovar. Repare o que acontece aos domingos. Repare o que acontece durante a semana. Qualquer momento, ela vem. Toma todo mundo da casa. Todos os obreiros. Porque isso é a graça que tem sustentado vocês. Para vocês ainda estarem de pé. Porque ficar de pé no Evangelho, nesse tempo agora, não é fácil. Nós estamos num tempo muito difícil. Mas é nesse tempo, quanto maiores são as resistências, maior é a glória que Deus deposita na nossa vida. Amém? Quem recebe essa palavra da glória, Jesus?